Fala galera, a paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias, que se encontra no Antigo Testamento dentro do bloco dos livros históricos, aqueles que narram a história de Israel, o povo de Deus. O livro de Neemias, ele é um livro que fala da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então todas as cidades, elas eram fortificadas e elas tinham as muralhas, a qual os inimigos tinham muita dificuldade para infiltrar-se nas cidades por causa dessas muralhas. No Antigo Testamento nós vemos a muralha de Jericó, que foi vencida por causa do poder do clamor de Josué e também dos israelitas. Agora nós vemos que também Jerusalém é fortificada por meio das suas muralhas. E essas muralhas, elas estavam destruídas por causa do fogo. É que no ano 586, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruindo o templo e também as muralhas. E os israelitas, eles foram deportados para o cativeiro. Vimos também que no ano 538, o reino persa, através do rei Ciro, vai vencer Nabucodonosor e a Babilônia. E Ciro, ele vai escrever um decreto dando a legalidade para que os israelitas voltassem para a sua pátria para reconstruir o seu templo. Nesse momento nós estamos nesses dois livros, o livro de Esdras e também o livro de Neemias, que são um livro só. Esdras, como sacerdote e escriba, ele vai cuidar para que os israelitas possam observar a lei, e Neemias, sendo um leigo, ele vai trabalhar na reconstrução das muralhas, para que Jerusalém seja uma cidade compacta e fortificada, como vemos no Salmo 121. Continuando aqui, qual é a missão de Neemias? A missão de Neemias é justamente isso: reconstruir as muralhas. E como que estavam as muralhas? Nós podemos ver em Neemias, no capítulo 1, no versículo 3. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouve esta notícia, que o seu povo está sofrendo uma grande humilhação no exílio e também as muralhas, elas estão destruídas, Neemias vai tomar uma decisão no seu coração. Ele vai pedir ao rei Artaxerxes, que é o rei que ele possuía uma grande amizade e também uma grande intimidade, que dê a ele cartas, que dê a ele os materiais, para que ele possa, como governador, reconstruir as muralhas de Jerusalém. Como vemos no contexto desse livro, Neemias, ele era o copeiro do rei. Então, o copeiro do rei era um homem que ficava no palácio, ele ficava próximo do rei, ele bebia as bebidas que eram destinadas ao rei para provar se as mesmas não estavam sendo envenenadas. Então, isso dava a Neemias uma grande proximidade ao rei, e Neemias ele vai usar dessa proximidade para pedir cartas para que ele possa reconstruir as muralhas de Jerusalém. Tanto em nossa comunidade javenice, como em toda a liderança da igreja, em toda a formação da igreja, nós temos Neemias como um protótipo de liderança. E eu quero destacar para você 4 qualidades que nós vemos em Neemias. A primeira qualidade que nós vemos em Neemias é que
Neemias, ele possuía uma identidade. Embora ele estava no exílio, ele estava longe de sua pátria, ele vai se declarar como um israelita, que tem uma experiência e professa a sua fé no único Deus, o Deus Yahvé. E quando ele percebe que a sua identidade, a sua pertença, ela está humilhada, e assim como as muralhas, ela está destruída, ele vai tomar uma decisão de reconstruir as muralhas para que os israelitas não percam a sua identidade. Então Neemias, ele possuía uma identidade. Como renovação carismática católica, nós sabemos que nós possuímos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos batizados no Espírito Santo. Então nós temos a missão de fazer o nosso apostolado, um apostolado de Pentecostes. Levar as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo, e assim nós vamos reconstruindo as muralhas de nossa igreja, para que ela seja fortificada. Uma segunda característica de Neemias é que Neemias era um homem de oração. No capítulo 1, no versículo 4, nós vemos que a primeira decisão de Neemias foi rezar, porque a oração não é tudo, é só 100%. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quando nós rezamos, nós colocamos a nossa vida, a nossa causa na mão daquele que pode realizar todas as coisas. Isso nós vemos no versículo 4. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Identidade. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Então nós vamos no livro de Neemias, que Neemias, ele vai possuir uma iniciativa espiritual. Neemias, ele é um homem de profunda intimidade com Deus, de profunda oração. Ele não vai fazer nada sem antes voltar o seu coração para Deus, porque um verdadeiro líder espiritual, aquele que vai reconstruir a igreja do Senhor em sua localidade, em sua missão, em sua individualidade, é aquele que começa todas as coisas por meio da oração. Uma terceira característica que nós vemos em Neemias, como grande líder espiritual, é que Neemias, ele não só reza, mas Neemias, ele também age. A palavra oração é uma palavra que tem duas dimensões: orar e também agir, ação. Então Neemias, ele vai agir. Queria que você pegasse Neemias no capítulo 2, no versículo 4, a parte B. Se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, manda-me para ajudar a cidade aonde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. Então Neemias, ele não só reza, mas ele também age, ele toma uma iniciativa. Uma vez que Deus coloca o projeto no seu coração, ele vai fazer a sua parte. Se você não fazer a sua parte, Deus não fará a parte dele. Dizia Santo Agostinho: se Deus fez o mundo sem nós, ele também não vai salvar sem nós. Então o líder espiritual é aquele que possui uma identidade, é aquele que reza e também é aquele que age. Mas Neemias, ele não vai agir sozinho. E aqui vem uma quarta qualidade de um líder cristão. Neemias é um líder que age em comunidade. E aqui ele vai se destacar porque ele motiva os seus liderados, ele é a ponta de lança, aquele que age com a comunidade para a
comunidade, para servir a comunidade, para que a comunidade possa ser restaurada. Esse é o protótipo de um grande líder cristão. Então nós vamos ver Neemias rezando, Neemias agindo, trabalhando na reconstrução do templo. Mas também vamos ver nesse livro que Neemias vai encontrar grandes oposições, grandes dificuldades, porque os inimigos de Deus, eles se levantam quando nós desejamos fazer algo para que o povo de Deus seja restaurado. Então, nos capítulos 3 ao capítulo 7, você vai ver Neemias enfrentando os inimigos, aqueles que se colocavam como oposição para que as muralhas fossem restauradas. Mas Neemias, porque ele estava contando não com o seu braço, mas com o braço de Deus, ele vence todas as oposições. No capítulo 7, no capítulo 8, nós temos a grande proclamação da lei, através da liderança do sacerdote Esdras e também da liderança desse homem ungido por Deus, escolhido por Deus, o leigo Neemias. E eles vão proclamar a lei do Senhor para que os israelitas possam observar a lei. É um texto muito bonito no capítulo 8. Eles começam pela manhã, lendo e proclamando a lei, e vão até o meio-dia. Os israelitas, ao ver que Esdras abre as Sagradas Escrituras, eles começam a chorar em prantos por causa diante dos seus pecados, da infidelidade a Deus. Mas Esdras, ele vai falar que não é mais um tempo de luto, mas é um tempo de alegria. E aqui você entende o nome do livro ser Neemias, porque é Yahvé consolando o seu povo. E eu quero destacar o versículo 10 do capítulo 8, que fala assim: E disse-lhes: Ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomais bebidas doces e dai porções àqueles que nada prepararam. Pois este dia, o dia da proclamação da lei, é santo para o nosso Senhor, não é dia de luto, pois a alegria do Senhor será a nossa força. A alegria do Senhor será a nossa força. Então Deus, ele se alegrou com a restauração da lei, a restauração das muralhas e a restauração da aliança, porque o Senhor tem uma promessa para nós e o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, ele é fiel porque ele cumpre as suas promessas. O livro de Neemias, ele é dividido em 3 partes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos ver a missão de Neemias e as oposições, os inimigos que se levantam. Do capítulo 7 ao capítulo 10, nós vamos ver a proclamação da lei, também a festa das tendas e o compromisso do povo de Deus com a lei do Senhor. E nos capítulos 10 ao capítulo 13, nós vamos ver a continuação, o repovoamento daqueles que estavam no exílio e voltam para Judá e para Jerusalém. Espero que essa chave de leitura possa ter ajudado, possa ajudar você no seu estudo bíblico, que nós possamos crescer a cada dia mais na graça do Senhor. Sejamos como Neemias, líderes que têm uma identidade, líderes que rezam, líderes que agem e não agem sozinhos, mas agem em comunidade. Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!